Fala meu amigo, fala minha amiga. Sejam todos mais uma vez bem-vindos à Casa da Padilha. Meu nome é Wallace, sacerdote de Maria Padilha das Almas, Exu Marabô. E nesse vídeo quero conversar com você a respeito de um tema bastante complexo, mas um tema muito importante para a gente abordar, que é: Exu é o diabo? Esse tema é complexo, esse tema é bastante contraditório e vamos mostrar aqui a nossa maneira de pensar o assunto. Antes eu quero pedir a você que me assiste que se inscreva aqui no canal e acione o sininho das notificações. Dessa maneira você fica por dentro de cada vídeo novo lançado aqui no canal. E manda ver também nesse like, porque quando você faz isso, fortalece mais e mais a nossa voz para que discussões sobre culturas negras e afro-brasileiras cheguem a muito mais gente. Então, eu conto com você. Santo Antônio Pequenino, amansador de burro brabo. Quem mexeu com tranca-ruas, tá mexendo com o diabo. Rodeia, 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 meu Santo Antônio, rodeia. Santo Antônio era menino, Benedito era rapaz. Corre, corre, Santo Antônio, eu quero ver quem corre mais. Rodeia, 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 meu Santo Antônio, rodeia. Santo Antônio é pequenino, amansador de burro brabo. Amansai meus inimigos com 70 mil diabos. Rodeia, 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 meu Santo Antônio, rodeia. Então, a partir daí, podemos entender que nesses trechos, nesses pequenos fragmentos de pontos cantados com bastante fundamento, aqui na internet, há uma relação, sim, entre diabo, entre Exu, entre Pombagira. E como então se constrói essa relação? Exu é diabo ou não é diabo? Podemos dizer que sim, é o diabo, que não é o diabo. Mas como assim, Wallace? Não resolveu nada. Na verdade, isso não é uma questão a ser resolvida. Por quê? Se nós pararmos para pensar uma potência de Exu, ele vai caminhar entre o sim e o não, tanto Exu Orixá quanto Exu os catiços, nossos compadres, nossas comadres e todo esse povo. Num primeiro momento, isso pode causar algum tipo de estranhamento nas pessoas, sempre causa. Eu me lembro que a primeira vez que eu entrei num terreiro, tinha uma imagem de Exu Tranca-Ruas de Embaré, uma imagem em tamanho real de mais de 2 metros de altura. E, para quem não sabe, quando se vai para uma casa de Exu, os Exus têm que estar acima do chão, exceto, obviamente, assentamentos e todas essas coisas. Mas vulto geralmente fica, vulto que são as estátuas, digamos assim, as imagens, elas ficam acima do chão, porque isso mostra um respeito a mais, principalmente os Exus e Pombagiras do sacerdote da casa. Então, para você que ainda não tem esse tipo de contato, fica aqui mais uma dica da Casa da Padilha. Então, obviamente que nesse primeiro momento causa um estranhamento danado. Uma imagem de um homem gigantesco, muito bonito, tranca-ruas, é um homem muito bonito, com capa, com cartola, acima do chão e com um tamanho ainda muito maior do que de fato ele teria, com pontos que invocam nomes relacionados a diabos, relacionados a Satã, tudo isso. Então, causa de fato aquele estranhamento, sim. E aqui na Casa da Padilha, a gente gosta de falar a verdade, pelo menos a nossa verdade, porque nós não podemos responder pela verdade dos outros. Entretanto, se a gente entender que diabo, dentro de algumas tradições, é alguém que morreu, é um pobre diabo, é alguém que morreu, então fica muito mais evidente que todo Exu vai ser um diabo, porque todo Exu catiço é alguém que teve vida e depois desencarnou, numa linguagem mais espírita. Então, nesse contexto, sim, Exu vai ser diabo. Indo mais além, vamos perceber que alguns cultos muito tradicionais
talvez algumas quimbandas, tratam os catiços como o povo de Exu. E esse povo de Exu, para algumas ligações espirituais, ele vai ter, de fato, uma proximidade energética e não apenas isso. Energética vai ter uma proximidade também de pensamento, de modo de atuação, tudo isso. Esse povo de Exu, nesse contexto, ele, para alguns cultos específicos, algumas religiões específicas, Lúcifer, que na Bíblia cristã é um anjo de luz. Luz, iluminação, luz, raciocínio, luz, cabeça, luz, pensamento. Então, um anjo de luz, o Lúcifer, nesse contexto, ele também tem uma forte influência sobre os Exus e Pombagiras catiços. Isso acontece quando se faz um culto e os cultos são feitos por nós. Nós escolhemos como cultuar aquela entidade a partir de elementos que ela nos dá. Então, tudo é basicamente uma tentativa e erro até que se consiga, dentro de uma tradição, estabelecer uma melhor conexão com este orixá, com aquele Exu, com aquela pombagira. É a partir de então que vai acontecer o seguinte: em algumas religiões, Exu catiço, o povo de Exu, vai ter uma ligação com Lúcifer. E isso também, em algumas outras situações, vai demonstrar que Lúcifer passa a se tornar um Exu para ter um caminho que explique esses catiços. É apenas uma questão meramente teológica, nada mais do que isso. Então, essa relação, de fato, passa a acontecer em alguns momentos. Entretanto, se você vai, por exemplo, para uma religião tão tradicional quanto Quimbanda ou tantas outras, que é a Umbanda, dificilmente você vai ter a figura de Lúcifer, porque nesse tipo de religião não vai se cultuar Lúcifer. Então, os Exus vão ser cultuados de uma outra maneira, vão ser adorados de uma outra maneira. Qual das duas está certa? As duas estão corretas. A religião, e isso é o ponto fundamental do que eu quero conversar com você que está me assistindo. A religião é você construir vários modos de interação com a espiritualidade para que religue, religião é religar, para que religue você ao instinto principal, que é o instinto do divino, o instinto da criação. Tem um filósofo esloveno chamado Slavoj Zizek, que eu gosto muito, muito dele, embora não concorde com quase nada que ele fala, mas com as coisas que eu concordo eu acho que são muito importantes. E o Zizek, ele fala algo como se fosse assim, que Deus seria uma experiência do sagrado, algo nesse sentido. Então, essa experiência de Deus, essa experiência do sagrado, é uma experiência muito, muito forte. E essa experiência do sagrado, atingida pela linguagem, vai ser algo basicamente construído pelas religiões. E as religiões, ao construírem isso, vão possibilitar a criação e construção de fundamentalistas. E, nesse sentido, então, o absoluto se torna frágil, porque o absoluto é Deus, no sentido em que Deus não é cristão, em que Deus ele é esse ser muito maior que habita todas as religiões e que não há inimigos para Deus. Há diálogos que se cruzam. Então, nesse contexto, o Zizek ele aponta com suas várias provocações, com sua narrativa muito tortuosa, o seguinte: Deus ele é tão importante que não pode estar sob domínio dos fundamentalistas religiosos, aqueles que entendem que Deus só se resume à figura de Jesus Cristo. Então, se Lúcifer, anjo de luz, se Lúcifer é inimigo de Deus, isso é apenas uma interpretação religiosa de um determinado grupo fundamentalista religioso. Então, eu não estou aqui para defender Lúcifer, até porque ele não precisa e nada de minha defesa.
Não estou aqui para defender Deus. Quem seria eu para defender Deus? Não estou aqui para defender Exu Tranca-Rua ou Maria Padilha. Eles não precisam da minha defesa. Gosto de adorá-los, porque adorando essas poderosas divindades é que a minha vida vai para frente. Então, esse é o contexto bastante tortuoso em que, se a gente olhar apenas pelo prisma de que a religião ou as religiões cristãs e monoteístas têm da imagem de Lúcifer, então esse contexto passa a ser negativo, não porque possa haver uma relação entre Exu Catiço e Lúcifer, mas porque há uma relação muito profunda de ataque, de negação a uma figura que é central para um pensamento que não é cristão, que é a figura luciferiana, a figura luciferina. Então, isso é importantíssimo que se diga. Os cristãos ou essas religiões vão ter nessa figura uma figura de ataque. Há outras religiões que vão ter nessa figura uma figura de adoração. Há religiões que não vão reconhecer essa figura como nada. Então, o problema nunca está na figura, e sim na interpretação que se faz da figura. E nós aqui da Casa da Padilha entendemos que Exu tem a liberdade de atuar onde ele quiser. Pombagira atua onde quiser. Eu preciso deles. Eles não precisam de mim para nada. Eu, seguindo as orientações dos meus Exus, vindo eles com Satanás, com Deus, seja com quem for, minha vida vai para frente. E é exatamente isso o que eu quero. Você, meu amigo, minha amiga, deixa aqui nos comentários qual foi o maior absurdo que você já ouviu a respeito de Exu. Deixa aqui que eu estou curioso para saber sobre isso. Se você não conhece o teu Exu, nem tua Pombagira, entre em contato conosco através do telefone que está aparecendo aqui na sua tela e agende um jogo de búzios com a gente. Você entra em contato com a minha equipe marca o jogo para você e eu faço o jogo para vocês de maneira online e em tempo real. Antecipo que o jogo não é barato e também não é um jogo caro, não. É um jogo no valor justo. Isso porque entendemos que na troca da energia do dinheiro é que a vida de todo mundo anda. Então, se você quer prosperidade e não quer gastar dinheiro para isso, meu amigo, minha amiga, você não vai prosperar. É simples assim. Um grande beijo a todos. Fiquem com Deus. Axé da Maria Padilha e até a próxima. Tchau, tchau.